Foi nisso que os filmes da Fox transformaram a Fênix. A entidade é sem dúvida um dos seres mais aterrorizantes de todo o universo Marvel. Mas você lembra como a Fox retratou ela? Reassisti toda a franquia dos filmes e vim aqui pra te relembrar. E sim, é mais bizarro do que parece. Mas afinal, o que é essa força que a gente tanto fala nos quadrinhos? Ela é uma entidade cósmica imortal que representa a força universal da vida e de toda a energia psiônica que existe. Pense nela como uma força da natureza, um deus do universo que escolhe hospedeiros para manifestar seu poder. Quando ela se une a Jean Grey, ela não está apenas dando poder a uma mutante, ela está usando a Jean como um avatar, um canal para sua manifestação. E é aí que mora o perigo, porque a Fênix, por ser uma força cósmica, não tem a mesma bússola moral que os humanos. Ela é a destruição e o renascimento em sua forma mais pura, e quando ela se descontrola, ela é a Fênix Negra, capaz de aniquilar sistemas solares inteiros. É um poder que está muito além de qualquer mutante, e é por isso que a saga dela nos quadrinhos é tão grandiosa. A versão que vimos nos cinemas se assemelha à fase original da personagem nos quadrinhos. Antes da famosa saga da Fênix Negra, inicialmente, a Fênix era a própria Jean Grey no auge de seus poderes psíquicos, e só anos depois foi revelado que se tratava de uma entidade cósmica separada. Contudo, mesmo partindo dessa premissa original, a adaptação cinematográfica acabou descaracterizando bastante a essência da personagem e da saga. A primeira vez que a Fox tentou nos mostrar esse poder no cinema foi em X-Men, o confronto final. O Professor Xavier nos revela que a Fênix não é uma entidade cósmica, mas sim uma outra personalidade da própria Jean Grey, uma contraparte que ele reprimiu e trancou na mente dela para evitar problemas. A mutação dela está localizada na parte inconsciente da sua mente, e aí está o perigo. Quando ela era criança, eu criei uma série de barreiras psíquicas para isolar os poderes dela da parte consciente, e em consequência, Jean desenvolveu uma dupla personalidade. A Jean consciente, cujos poderes sempre estiveram sob controle dela, e o lado adormecido, uma personalidade que em nossas sessões se autoproclamava a Fênix. Uma criatura puramente instintiva, feita de desejo, alegria e fúria. A ideia era que essa outra Jean era poderosíssima, movida a desejo, sem piedade ou moral. O problema é que, ao fazer isso, o filme reduziu a Fênix de uma força cósmica para um simples distúrbio de personalidade, um caso de múltiplas identidades. Em X-Men 2, a Jean se sacrifica para salvar os X-Men, e em confronto final, quem retorna é essa Fênix, essa personalidade reprimida, com total controle. Os poderes dela são mostrados como uma manipulação molecular, onde ela simplesmente reduz o que deseja a pó, desintegrando as coisas. É um poder visualmente impressionante, mas que não tem a grandiosidade da Fênix dos quadrinhos. E o que acontece? Ela mata o Ciclope e o Professor Xavier. O ápice dessa versão é quando o Wolverine, a pedido da própria Jean, que consegue um breve momento de controle, crava suas garras nela, matando-a. É um final dramático, sim, mas que encerra a Fênix de forma anticlimática, como se fosse apenas mais um vilão que precisava ser parado, e não uma força que não pode ser contida. Aí veio X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que resetou a linha do tempo e deu à Fox a chance de tentar de novo. E eles tentaram com X-Men Fênix Negra. Dessa vez, o filme tenta se aproximar do conceito mais grandioso dessa força, tratando a Fênix como uma entidade cósmica de fato. Vemos a força entrando em Jean durante uma missão no espaço e ela ascendendo a essa parte maligna. O que entrou em você no espaço não foi uma explosão solar. E não foi um acidente. Foi atraído por você. Uma força cósmica pura de poder inimaginável. Que é a faísca que deu vida ao universo. E a chama que consumiu o meu mundo. O que restou do meu povo buscou nas estrelas esse poder. Mas ele destruiu tudo com que já entrou em contato direto. Menos você. Porque você é mais forte do que imagina. Pode controlar o que há dentro de você. Domine esse poder para criar novos mundos inteiros. É o seu destino, Jean. Se tornar algo maior. Evoluir para a maior força da galáxia. A intenção era boa, mas a execução foi desastrosa. O filme não consegue decidir se a Fênix é uma entidade externa ou se ela já estava na Jean. Isso porque em X-Men Apocalipse, que se passa antes, a Jean já usa um poder gigantesco, aparentemente a Fênix, para derrotar o Apocalipse. Isso sugere que a força já estava nela e o evento no espaço em Fênix Negra foi só o que a tornou maligna ou a despertou de vez. O filme não desenvolve essa ideia, deixando a gente na dúvida se a Fênix é uma segunda
segunda personalidade que se manifesta com a ajuda de uma força cósmica, ou se é a entidade cósmica que a possuiu. Essa falta de clareza é um dos maiores problemas do filme. Além disso, essa versão não consegue transmitir a escala do perigo. A Fênix Negra é uma ameaça inimaginável, mas no filme ela é reduzida a um conflito pessoal e a uma briga com alienígenas. O drama se concentra nos X-Men tentando salvar a Jean, e não no universo tentando se salvar da Fênix. O poder dela é imenso, mas a história é pequena. É como se tivessem pegado a capa de um livro épico e tentado resumir em um parágrafo. O resultado é que a Fênix, mais uma vez, não voou. O que a Fox falhou em entender nas duas tentativas é que a Força Fênix é sobre escala e consequência. Não é só sobre a Jean Grey ter poderes demais, é sobre o que acontece quando uma força cósmica, que não entende de moralidade humana, se une a uma mutante com emoções e traumas. É sobre a tentação do poder absoluto e a tragédia de ter que lidar com as consequências de um poder que pode destruir e criar mundos. As duas versões da Fox, por mais que tenham tentado, não chegaram nem perto de capturar essa essência. A primeira reduziu a um drama psicológico e a segunda tentou ser cósmica, mas falhou em ser épica. O resultado é que a saga da Fênix, que deveria ser o ponto alto da franquia, acabou sendo um dos seus maiores tropeços. Não se engane, tenho muita memória afetiva com esses filmes e sou do tipo que os revisita de vez em quando, mas sempre vou salientar o que sei que poderia ter sido mais bem desenvolvido. Agora, com a futura chegada dos X-Men ao UCM, a esperança se renova. Será que a Marvel vai finalmente nos entregar a Fênix que merecemos? Uma Fênix que seja a força cósmica, a destruição e o renascimento, e não apenas uma Jean Grey com TDI. Mas e você? O que acha da Fênix da Fox? Como imagina que o UCM poderia acertar a mão com a Força Fênix? Deixa seu comentário aí embaixo, gosto muito de saber sua opinião.